Então, eu quero lhe chamar a atenção agora para a nossa mensagem, uma breve reflexão sobre algumas ações do profeta, essa é uma palavra, assim ele é chamado entre os judeus, Neemias. O livro de Neemias é um livro extraordinário e muitas pessoas têm estudado esse livro numa perspectiva da liderança. A irmã Nancy Duzilek mesmo tem feito esse trabalho. No entanto, eu quero só destacar em Neemias alguns outros aspectos, mas diretamente voltados esses aspectos aos nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Quero pensar em Neemias, portanto, como aquele que decidiu reconstruir o que estava derrubado, para então sugerir o poder da decisão. Decida reconstruir o que está derrubado na sua vida. A história é bem conhecida. Neemias era um alto funcionário em outro país que era a potência mundial da época e que subjugou pequeno estado do que tinha sobrado de outras conquistas de Israel, que era o Israel do Sul. A Pérsia, uma sucessão de poderes ali, a Síria, a Babilônia, Pérsia, se dá essa história no período do Império Persa. Conta a história, então, que ali no seu ofício muito importante, os mais importantes do palácio, ele teve a oportunidade de ouvir as notícias que chegavam de Israel do Sul, de ser enviado uma missão pelo próprio rei, que não era, obviamente, judeu, era pagão, para reconstruir o que estava derrubado, no caso, as muralhas de Jerusalém, já que o templo já tinha sido construído. Estamos falando aí do século V antes de Cristo. Essa é a história, e ele de fato foi, não só foi na liderança, mas participou ativamente daquele momento tão valioso na história do povo de Israel, um dos últimos que nós temos narrados na Bíblia, nos livros de Esdras e Neemias. Algumas coisas, então, nos chamam a atenção nessa história que é muito conhecida. Eu quero, então, destacar que Neemias decidiu reconstruir sua fé, confessando os seus pecados. Neemias 1:7 tem uma oração em que ele diz assim: reconheço que todos nós, eu incluído, temos pecado contra ti. Temos corrompido a tua palavra e nos afastado completamente dos mandamentos, das orientações e das determinações que nos deste por meio de Moisés, o líder que designaste para nós. Imagine como estava a fé que este homem tinha no seu coração. Ele estava a semanas de viagem do seu país. Ele estava sem notícias das coisas que aconteciam na sua terra. Quando ele achava que ia tudo bem, ele recebe notícias dizendo: olha, a situação aqui em Israel do Sul está atrás, está tudo destruído, tudo no chão, tudo derrubado. Os muros, Davi, Salomão fizeram tudo no chão. É nesse contexto, então, que, em primeiro lugar, ele reconstrói a sua fé. E como é que ele faz? Ele confessa os seus pecados. Ele reconhece que aquelas coisas aconteciam em Israel do Sul porque o povo tinha pecado, desobedecido, e agora colhia as consequências da sua desobediência. Então ele pede: ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados. Mas ele acrescenta: eu também estou na lista dos pecadores. Quando eu e você admitimos que não são os outros que erram, mas nós que erramos, nós estamos nos colocando no centro
do que é a nossa fé. É claro que a nossa fé se torna efetiva para nós na compreensão da graça de Deus. Mas nós só sabemos o que é a graça de Deus quando nós reconhecemos o nosso pecado. De certo modo, podemos dizer que quando reconhecemos o nosso pecado, já é a graça de Deus atuando em nós. Nós lidamos muito mal com esse assunto do pecado, muito mal. E uma das coisas que fazemos errado é procurar quem foi que errou. Digamos, o microfone não funcionou. Eu olho para a mesa de som. Claro que somos errados. Eu olho bem, eu não liguei o botão. Mas a primeira coisa que me vem à mente é o outro, não eu. Então Neemias, quando ele vê aquela situação triste no seu povo, ele diz, eu sou parte desse problema. Então, ele manifesta nessa oração, que é mais longa, se você tem um trechinho, o que ele cria, como é que ele pensava, como ele se sentia. Por isso que eu e você, nós temos sempre ter essa clareza, pouco comum em nossos dias, é verdade, de que nós somos pecadores. Eu sou pecador. Eu erro. Eu falho. Eu fracasso. Eu digo que eu não devo. Eu penso que eu não devo. Eu faço o que eu não devo. Quando eu então entendo isso, admito isso como Neemias, eu estou de fato reconstruindo a minha fé. Que é claro, ela não termina na confissão do pecado, porque ela abre o nosso coração para receber o perdão. Mas não há perdão sem confissão. Por isso, fazendo um trocadilho, quando Neemias ora assim, perdoa os nossos pecados, no plural do povo, e também o meu. Porque às vezes eu digo assim, ó Deus, perdoa todos os meus pecados. Deus não perdoa todos os meus pecados. Ele perdoa um pecado de cada vez. Eu preciso confessar cada pecado. Às vezes nossa oração termina assim, perdoa a multidão dos nossos pecados. Eu penso, vai ser pecador lá longe, não aqui perto de mim. Não é verdade? Não, Deus não perdoa a multidão de pecados. Até porque nós não temos multidões de pecados. Temos? Temos alguns, mas multidão? Não. Não, eu falo, o pecado já é perdoado. Você já pediu perdão daqueles? Você ora de novo, não tem mais uma multidão, tem uns 3 ou 4. Ou não, ou você pega tanto assim que entre uma oração e outra, ou você só ora uma vez a cada 5 anos, aí vai ter muito. Então, multidão de pecados é muito vago. Senhor, perdoa porque eu disse aquela palavra, irmão X, eu estava errado. Ou eu desejei tal coisa, eu estava errado. Ou eu não fiz aquilo que tinha que fazer. Específico. É isso que ele faz. Nós erramos, eu errei. E quando olhamos na história, ele vai muito mais além nessa percepção de que ele estava errado. Não era só o povo. Mais adiante, ele observou, é uma história tocante, ele observou que havia uma exploração dos empresários e políticos do povo. Ele disse, vocês estão explorando o povo, cobrando juros do povo, correção monetária do povo. Ele deu uma parada e disse, eu também. Aí, é isso que eu estou dizendo. Ele percebeu e a sua fé cresceu, porque ele também fazia aquilo que todo mundo fazia. Ele condenava aqueles que faziam o que ele também fazia. Quando ele percebe isso, ele então cresce, amadurece a sua fé. Em segundo lugar, Neemias reconstruiu as suas emoções. Notícias que vieram, como já mencionei, de destruição total de Jerusalém. Ele disse então, Neemias 1,4, assim que ouvi essas palavras, eu me assentei e chorei. Meu lamento durou, relata ele, alguns dias. Nesse tempo, jejuei e orei ao Deus eterno. Vou ler mais um texto que nos mostra um outro aspecto da vida de Neemias, Neemias 6:3b. Quando diante das muitas dificuldades, quando diante das críticas,
dos adversários, ele acossado de um lado para outro, ele disse uma palavra que para mim é o maior ensino do livro, mas mostra como as suas emoções estavam equilibradas. Ele disse aos adversários: olha, eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar e descer até vocês estão. Por que eu pararia o que estou fazendo para me encontrar com vocês? O que ele poderia fazer? Ele poderia pegar o grupo dele e massacrar aqueles adversários. É resolvido. Não. É isso que eu estou dizendo, porque às vezes as nossas emoções estão tão fora de autocontrole que nos levam a sentir o que não devemos, a fazer o que nós não precisamos fazer e nos afastar do caminho proposto por Deus para nós. Eu e você, nós precisamos reconstruir as nossas emoções quando elas estão em frangalhos, para continuarmos fazendo aquilo que Deus espera e precisa que nós façamos. Irmão, você sabe disso, é óbvio. A nossa mente governa tudo. E se a nossa mente não está equilibrada, não está serena, como se diz na gíria, nós colocamos os pés pelas mãos. Quando vimos, já fizemos. E às vezes consertamos, e às vezes nós não consertamos. Às vezes não dá para consertar. Há muitos anos, quando escrevi um livro sobre depressão e preguei aqui uma série de mensagens, eu li alguns estudos que diziam que muitas pessoas vendiam os seus imóveis no auge da sua depressão. Passou a depressão, cadê o imóvel? Não tem mais. Porque tomou a decisão na hora errada, quando as suas emoções estavam fora do seu autodomínio. Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias gritou, ele fez tudo que podia fazer no auge do seu desespero, mas aos poucos ele foi recompondo também aquilo que estava derrubado, que eram as suas emoções. Em terceiro lugar, Neemias reconstruiu a ética nacional, a começar pela sua, que eu mencionei agora há pouco, quando ele ficou sabendo e ficou irritado com as justas reclamações do povo sobre a exploração, terra que Deus dera, lavoura que Deus dera, e agora aquelas pessoas usavam aquilo para tirar proveito dos outros. Como é que ele podia reconstruir só os muros físicos? São fáceis de serem reconstruídos se as relações estavam desiguais entre as pessoas. Então ele se propõe a reconstruir também, a começar por ele, dando o exemplo para seguir os mandamentos divinos a este respeito. Em quarto e último lugar, Neemias reconstruiu a sua teologia. Se eu pudesse dizer qual é mais importante, ou a fé ou a teologia, eu diria que é a fé com uma boa teologia, ou uma teologia que é esposada por alguém que tem fé. Sem uma boa teologia nós cremos errado, nós pensamos errado, nós fazemos errado. Podemos ter muita fé e usá-la indevidamente, se a nossa teologia não é boa, isto é, sem aquele arcabouço de pensamento, aquela organização do nosso pensamento. Se, por exemplo, tomemos o caso de Jonas. Jonas era um homem de fé? Era. Tanto era homem de fé que Deus o chamou para pregar em Nínive. Mas Jonas tinha uma teologia horrorosa. Na teologia de Jonas, Deus só amava os judeus. O único povo que Deus amava era os judeus. Se Deus dissesse: Jonas, agora você vai pregar ao povo aí de Judá e diga: olha, se arrependam, ele iria de bom grado. Mas quando Deus pede: Jonas, vai pregar aos ninivitas, aí já é demais, que na teologia dele não cabia. Na teologia dele, quanto pior para os ninivitas, melhor. E Deus diz agora para ele sair de onde ele morava, pegar um navio e pregar em Nínive, aquela cidade onde só tinha gente que não prestava, por exemplo. A teologia dele era ruim. Por isso ele tomou as decisões que ele tomou.
Por isso que é importante nós termos uma boa teologia. Nós sabemos onde aprendê-la. Na palavra de Deus. Todos já sabem. Na escola bíblica, todos já sabem. Para nos ajudar a organizar aquilo que nós pensamos, porque às vezes aquilo que nós pensamos pode estar errado. O que coloca um crivo naquilo que nós pensamos é a Bíblia Sagrada. Se a Bíblia diz X, eu não posso dizer, mas eu acho o seguinte, eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada. Se a Bíblia diz, é isso. É que eu posso não conseguir fazer, mas eu não posso dizer que a Bíblia não disse isso, que Deus não quer isso de nós. Então, nós precisamos organizar nossa teologia. E aqui eu quero ler um texto muito rico, é um pouco longo este, mas é muito rico. Quando Neemias reconstrói o serviço religioso, nas palavras de hoje, né? Neemias reorganiza a igreja, reforma a igreja. No sentido espiritual, estamos aqui aplicando com liberdade, porque não havia igreja no sentido que nós temos a partir de Jesus Cristo. Então, o texto diz assim: ainda nesse mesmo dia, foram nomeados homens para cuidar da tesouraria, da coleta das ofertas, dos produtos do campo e dos dízimos. Eles iam pelos campos e recolhiam as partes que a lei destinava para os sacerdotes e para os levitas. O povo de Judá se alegrava ao verem os sacerdotes e os levitas ministrando e liderando no templo o culto a Deus para a purificação de todos. Os cantores e os porteiros empenhavam-se no segundo acordo, segundo foi determinado pelo rei Davi e seu filho Salomão. O que eles faziam era feito no tempo de Davi e de Asaf, que tinham organizado o serviço prestado pelos cantores em seu ofício de louvor e ações de graças a Deus. O povo, no tempo de Zorobabel e agora com Neemias, sustentava financeiramente os cantores e os porteiros. De igual modo, o povo providenciava o sustento dos levitas, que entregavam as partes devidas aos sacerdotes. Parece que esse texto aqui é sobre dízimo. Não, não é sobre dízimo, é também sobre dízimo, é também sobre oferta, mas é uma maneira de ter uma prática correta, porque a igreja, entre aspas, naquela época, estava usando de modo indevido as ofertas. E por isso muitas pessoas não contribuíam com as suas ofertas. Então, ele reorganiza isso, e o texto diz então que eles passaram a, de fato, a sustentar financeiramente os cantores e os porteiros, indicando assim que eles cuidavam, aspas, da igreja, fecha aspas, por essa liberdade que eu aqui tomei. Então, além de ter uma teologia correta, tinha uma visão da igreja correta. Às vezes nós pensamos da igreja como um lugar desse modo, daquele modo, que faz isso, que faz aquilo. Mas a igreja, pensando no Antigo Testamento, pensando no Novo Testamento, é um lugar, pensando espacialmente, que Deus separou para que através dele, a igreja, o templo, nós pudéssemos crescer na fé e na teologia. Eu sou um desigrejado. É um tema cada vez mais corrente. As razões de cada um não vêm aqui ao nosso caso. Mas, por exemplo, a gente aprende que a educação, pensando em educação formal, tem que ser uma educação continuada. Você quer um médico que lê, um médico que vá a congressos, um médico que sabe qual é a última terapia, a última forma de operar, um médico que conhece o último remédio, ou você quer um médico que pratica medicina dos anos 50? Acho que a resposta é óbvia, para a maioria pelo menos. Você quer um médico que está super, hiper bem formado, porque ele faz uma formação contínua. O médico termina a faculdade, faz residência, às vezes 2, 3 residências, especializações, além de mestrado, doutorado, conforme a carreira que ele escolher. O médico, dei um exemplo de uma profissão, e todas são iguais, tem que estar continuamente estudando. Nós também. Nós temos que estar continuamente estudando. Por isso discutimos aqui o tema do meio ambiente, vamos discutir o próximo agora sobre a idolatria moderna. Nós temos que estar numa educação continuada, e a igreja é o veículo que Deus criou para
continuamente nos educarmos. Bem, mas eu posso ter isso em outros lugares. Sim. Aí tem uma pergunta. Quem me diz que isso que eu ouço em outros lugares está certo? Só porque tem muitos adeptos? Só porque tem audiência muito grande? A igreja é esse crivo. Por que a igreja é o crivo? Porque se eu aqui como pastor disser alguma coisa fora da Bíblia, os irmãos vão me chamar a atenção. E se eu insistir, vão me mandar embora. Porque os irmãos são aqueles que zelam pela Bíblia, assim como eu também zelo, os demais pastores, pessoas de escola bíblica zelam. Nós fazemos um acordo, estamos juntos. Olha, porque está escrito isso. Eu não posso dizer o que não está escrito. Por isso que a igreja é importante. Sem ela, cada um faz o que quer. Cada um pensa, aspas, o que quer, propõe, aspas, o que quer. É por isso que às vezes dizemos tanta confusão, porque muitas pessoas acham que a igreja não tem valor. Mas a igreja tem muitos problemas. Tem, claro, eu tenho. Né? Já citei aqui várias vezes, né? Muitas pessoas saem da igreja porque ela não é perfeita. Aí eu cito uma frase de um antigo bispo inglês que ele dizia o seguinte: se você encontrar uma igreja que é perfeita, não entre nela, porque ela será imperfeita a partir da hora que você entrar. Você entrou, já não é mais perfeita. É perfeita no retrato que você olha, aquela igreja lá é perfeita, então entre nela. Porque nós não somos perfeitos, mas estamos na busca, nós somos corrigidos. Por isso eu comecei dizendo que a reforma de Neemias, que culminou com a reconstrução do templo, e inclusive com a reforma do culto prestado, começou quando ele acertou a sua fé, colocou no seu devido lugar. Quando ele organizou as suas emoções, os seus sentimentos, para a partir daí produzir. E quando ele então refletiu sobre aquilo que ele cria e passou a se corrigir. Eu termino assim. Ao longo do livro de Neemias, você encontra uma oração muito estranha. Você já leu? Quem já leu Neemias todo aqui? Todo Neemias. Então, que oração estranha é essa? O que ele fala lá? Hein? Lembra-te de mim, porque eu sou um cara legal. É isso que ele fala. As palavras não são essas, mas é isso. Lembra-te de mim, porque tu sabes que eu tenho feito muitas coisas boas para ti. É isso que ele diz. Lembra-te de mim. Bom, vamos lembrar, gente. Neemias está 5 séculos antes de Cristo. 5 séculos antes de Paulo. Os demais apóstolos. Ele não tem o conhecimento que nós temos. Nós temos esse privilégio maravilhoso de ter Jesus nos ensinando e os apóstolos também. Ele não teve. A teologia dele ainda é uma teologia da retribuição. Eu fiz coisas boas para ti e o Senhor me dá coisas boas. Mas o que eu quero salientar é que, a despeito dessa sua teologia, era alguém que olhava para si mesmo, esse é o ponto, e dizia: eu tenho feito o melhor que eu tenho conseguido fazer. Para mim, Neemias é um exemplo disso. Eu sou alguém que Deus me pede para fazer, e eu faço da melhor maneira possível. No caso dele, custou um preço elevado. Até dinheiro ele perdeu, porque ele também distribuiu os seus bens. Porque a teologia boa não sugere apenas para os outros, mas também para si mesmo. Eu, quando leio essas orações, primeiramente eu fico pensando: Neemias é pretensioso, né? Lembra-te de mim, porque eu sempre me lembrei de ti. Porque eu já li o Novo Testamento, já sei que é assim que funciona, da retribuição. Mas ao mesmo tempo eu olho: será que eu posso orar como Neemias? Tira a oração de lado. A explicação da oração justificativa dela, tira de lado. Será que eu posso dizer: Senhor, eu tenho feito para ti o melhor que eu posso? Um desafio, não é? Vamos pensar nesse desafio cantando agora a música e vamos todos em pé entoar. Mas vamos entoar pensando: bem, Neemias falou assim: eu fiz o melhor. Quando Paulo termina o seu ministério, ele diz assim: olha, eu fiz com excelência tudo o que me pedisse para fazer. Isso descreve você. Tudo aquilo que Deus lhe pede para fazer, você faz da melhor maneira possível, com a maior qualidade, com o maior capricho, com o maior esmero. É disso que essa igreja precisa. É disso que o Evangelho da Graça de Deus necessita. É tempo. Eu queria desafiar você a, nessa igreja aqui, encontrar um lugar para se assentar. Todo mundo aqui assenta no mesmo lugar. Cacau sempre naquele mesmo lugarzinho ali.
Não vou pedir para mudar, não. Pode ficar aí, sem problema nenhum. A minha esposa sempre ali. Não é disso que eu estou falando. Um outro lugar. Um lugar para eu, como as mensageiras agora há pouco. Sabe como é que surgiram as mensageiras? Não foi ideia minha, nem do pastor Davi. Elas, as professoras, vamos fazer as mensageiras do rei? Então vamos, iniciativa delas. E essa igreja tem essa característica. Você quer fazer algo na igreja que não tem? Vamos buscar fazer, se isso for relevante para todos. Mas há tantas coisas que nós fazemos, eu cantando Natal, por exemplo, nós sabemos como o testemunho que nós damos não tem palavras, ou os eventos que nós temos feito, a operação da câmara ali, ou qualquer outra coisa. Procura um lugar. Porque há aqui alguns, vou fechar os olhos, que só frequentam cultos, outros que só dão o dízimo. Tá bom, mas tá pouco. Você pode ir mais. Você é melhor do que frequentar um culto, melhor que dar um dízimo, melhor que orar pelos irmãos.